Bem, eu vou esperar a gravação começar, enfim. Então, como eu havia dito, eu sou o Silas, eu sou monitor do Museu Cientec. Atualmente a gente está desenvolvendo atividades online e um dos projetos que está em andamento é o Reuniões Abertas de Formação, onde a gente procura debater temas, né, relacionados à educação, à ciência, à filosofia, e às vezes é desenvolvido pelos membros do projeto. Sou eu, o Henrique e o Luca, mas às vezes é desenvolvido por convidados, né? Convidados desenvolvem um tema relacionado à sua área, que tem alguma relação com educação, ciência, enfim. O projeto tem como proposta apresentar um tema e abrir para discussão, conversa, ou seja, a participação é aberta a todos, né, que após a apresentação queiram opinar, questionar, né. Hoje a gente tem como convidada a Daiane, se ela puder se apresentar. Bem, imagino que ela esteja. Oi, desculpa, gente. Como eu estava dizendo, primeiramente eu quero agradecer ao Parque Cientec, ao Silas, ao Henrique e ao Luca pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Daiane, sou formada em licenciatura em Geociências e Educação Ambiental pela USP, mestre em Ciência e Ensino de História pela Unicamp, e atualmente sou aluna de doutorado no programa também de Ensino, Ciências e História da Terra da Unicamp, trabalhando com formação de professores em Geologia. Além disso, sou professora da rede pública do Estado de São Paulo. Então, basicamente, essa sou eu. Eu vou compartilhar a tela. Pode começar, Silas? Ou você gostaria de falar alguma coisa antes? Não, pode iniciar. Eu acredito que ao fim da sua apresentação a gente pode retomar algumas considerações, a gente pode explicar como é que vai se dar a organização da discussão. Acho que pode ser em outro momento. Bom, eu fui convidada pelo pessoal para conversar um pouco com vocês sobre a educação ambiental e cidadania, especificamente o ambiente escolar e as políticas públicas. E sobre esse tema, eu queria conversar com vocês especificamente alguns aspectos, né? O que seria educação ambiental, né? Então, o que se entende por educação ambiental, o que vocês entendem por essa temática, o que os professores entendem por essa temática nas escolas. Quais são as políticas públicas, como a BNCC, né, que estão normatizando essa educação nas redes de ensino, e para onde que está indo essa educação ambiental na BNCC, que essa é uma coisa que a gente vai dar uma percebida durante a apresentação, né, para onde está indo a educação ambiental nesse documento, que é o atual documento para normatização do ensino na educação básica brasileira. E para discutir um pouco esse assunto, eu montei uma linha do tempo, onde a gente começa pela temática educação ambiental, pelo surgimento, né, desse termo. Bom, durante a apresentação, vocês fiquem à vontade, se quiserem mandar perguntas no chat, eu vou tentar ficar de olho para ir respondendo já durante algumas perguntas que possam aparecer. E também, se alguém quiser levantar a mãozinha, tudo bem. Mas no final vai ter um espaço para vocês poderem discutir algumas perguntas que durante a apresentação vão aparecer. Bom, eu acho que o primeiro ponto é a gente pensar um pouco do contexto do desenvolvimento do conceito de educação ambiental no Brasil, né? O surgimento desse conceito de educação ambiental, não só pelo Brasil, como pelo mundo, e como ele vai permeando as políticas até chegarem na nossa rede pública de ensino. E para isso eu separei algumas datas que são marcos para a gente pensar essa questão da educação ambiental, né? Que é o ano de 1965,
92, 97, 99, 2002 e 2013. Essas são datas anteriores à BNCC, mas que vão trazer todo um complemento para a gente ter este documento no formato que ele tem hoje, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa, quando a gente pensa em educação ambiental, a gente pensa nos movimentos ambientais, né? E que eles são anteriores, a gente vai falar da década de 60 especificamente, mas muito anterior a isso, né? Começa a se ter uma preocupação ambiental quando a gente tem a Segunda Guerra Mundial, né? Toda a questão das bombas que caíram, bomba de Hiroshima, toda a questão da degradação ambiental que a Segunda Guerra causou. Então, você começa a ter as pessoas focadas nessa preocupação com o meio ambiente. Você tem o crescimento dos movimentos ambientais, você tem na década de 50 o surgimento das primeiras ONGs, você começa a utilizar o termo ONGs, né? Organizações não governamentais, que são as populações se juntando, né, para defender o meio ambiente. E na década de 60, especificamente, a gente tem aquilo que a gente chama o marco do movimento ambiental, né? De um novo movimento ambiental, que é a publicação do livro Primavera Silenciosa, da Raquel Carson. Ele foi publicado em 1962 e ele traz à tona, na verdade, o livro é quase um dossiê, né? Falando de todos os desastres ambientais causados pela indústria química, pelo uso de agrotóxico. E pode parecer uma coisa hoje banal esse livro, mas na época, se você olhar o contexto, onde você tem os químicos pós-Segunda Guerra ganhando um boom, então você pensa a ciência num lugar extremamente de destaque, principalmente quem trabalha na área química. Então não tem um questionamento da população sobre os produtos que estão chegando a ela, sobre os produtos que estão indo para a área agrícola, e você começa a utilizar todos os tipos de agrotóxicos, de fertilizantes, sem se preocupar com a degradação que isso vai causar no meio ambiente. E a Raquel Carso, durante suas pesquisas, seu trabalho como no Instituto de Meio Ambiente dos Estados Unidos, ela junta tudo e transforma em um livro, né, que é a Primavera Silenciosa, que na verdade é exatamente apresentar essa situação para o mundo. E ele é considerado o marco desse movimento ambiental. É a partir daí que a gente começa a ter uma forte pressão da população nas questões ambientais, pressão e participação. É em 65, não por acaso, que a gente começa a utilizar de vez o termo educação ambiental. Então, assim, muitos dizem que ele foi usado pela primeira vez nessa conferência da Universidade de Kiel, na Grã-Bretanha. Porém, se vocês procurarem um pouco, vocês vão encontrar que desde 1942, as universidades já utilizavam o termo educação ambiental. É importante salientar que essa educação ambiental que a gente está falando aqui não é a educação ambiental que a gente conhece hoje, a definição que a gente tem de educação ambiental. Quando você pensa nessa década de 65, a educação ambiental é uma educação ambiental muito dissociada, onde o homem ele está fora do meio ambiente. Então, você tem essa divisão muito colocada nessa definição ainda de meio ambiente, que é proteger a natureza. E o homem não está incluso nessa natureza, né? Também em 65, esse é o panorama do mundo. No Brasil, em 65, a gente tem um grande avanço ambiental. A gente tem a segunda versão do Código Florestal Brasileiro. E essa segunda versão é a famosa versão que vai ser copiada por diversos países do mundo, onde a gente tem realmente um código florestal muito forte de proteção, preservação ambiental, né, considerado por vários países o melhor do mundo, e que a gente acabou meio que nos últimos anos perdendo muito do nosso código florestal. Ele sofreu diversas modificações na atual versão que a gente tem e perdeu muito dessa força de preservação das áreas de mananciais, de uma perda, infelizmente, né, que ocorreu atualmente. E que a gente vai acabar discutindo, né, também um pouquinho dessas perdas que a área ambiental foi tendo. Um pouco mais para frente, que aí é quando começa realmente a entrar a educação ambiental próximo do que a gente conhece hoje no nosso país, é um evento que vai marcar a década de 90. Então, a década de 90, para as questões ambientais, vocês vão ver, tem 3 datas que eu selecionei, 92, 97 e 99. Vai ser um momento, boom.
né? Na década de 90, a gente tem a famosa Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Eco 92, Rio 92 ou Cúpula da Terra. E esse vai ser um evento que ocorreu no Brasil, onde se reuniu diversos países do mundo, diversas nações, sentam e conseguem conversar e criar, elaborar e assinar documentos pensando na preservação ambiental pelo mundo, não só nos seus países, né, em comum acordo. É também a primeira organização, vamos dizer assim, congresso, evento, onde a gente tem uma grande participação da população. Então, você tem uma organização em massa das organizações não governamentais, as ONGs, você tem a população vindo para esse evento e criando meio que um evento paralelo, onde eles também trazem pautas, discutem as questões ambientais do ponto de vista das sociedades do Sul. Se a gente olhar as sociedades do Sul, elas são consideradas, nesse período da década de 90, os países pobres, então aqueles que não tinham voz nessas questões ambientais, mas eram os países mais afetados por essas questões, né? Então, tudo isso acaba acontecendo nessa conferência, né, da Rio 92, Eco 92, você tem a criação de diversos documentos pela essa pressão popular que dão certo, no sentido de que realmente você sai com uma base para se pensar a educação ambiental, pensar questões ambientais, né? Entre esses documentos, a gente tem a Carta da Terra, que é uma carta bem famosa entre os documentos ambientais. Você vai ter o início de uma Agenda 21. A gente tem recentemente uma nova Agenda 21, né, que foi lançada pelos anos 2000, mas esse é o primeiro indício dessa Agenda 21. E o importante para a nossa área de educação ambiental em si é a assinatura do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, que ele vai explicar responsabilidades para e com o meio ambiente das nações. Então, é um acordo entre diversas nações que trazem um comprometimento com o processo educativo transformador através de envolvimento de pessoas, da comunidade, de nações, para criar uma sociedade sustentável e equitativa. Então, assim, esse documento é o primeiro marco para a gente pensar uma educação ambiental próxima à visão de educação ambiental que a gente tem hoje. Ele ainda não traz uma definição clara de educação ambiental, mas traz que é uma educação participativa, construída pelas pessoas. Então, assim, coisas que vão nortear esse caminho ambiental. Mais para frente, a gente tem na década também de 90, em 96, a criação da LDB, a famosa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é uma lei super importante para a área de ensino, porque ela vai expandir a responsabilidade do poder público sobre a educação. Então, até então, você tem uma educação que é pensada apenas em abrir espaços nas escolas, né, para que os alunos ocupem esses espaços, mas não se pensa muito na qualidade de qual ensino vai ser ofertado nessas escolas, né, que vai ser oferecido. Então, você tem uma grande evasão de alunos desse ambiente escolar, e aí começa a se repensar, e com a LDB, o poder público passa a ter uma responsabilidade sobre esse espaço escolar, né, pensando na qualidade desse ensino. E vai aparecer na LDB a sustentabilidade, a educação ambiental. Mais evidente vai aparecer ainda no ano seguinte, em 97, quando saem os parâmetros curriculares nacionais, que são os PCNs, que eram os antigos documentos que orientavam a prática docente dos professores, os livros didáticos, documentos que eram produzidos. E nele você tem ele é dividido, para quem não chegou a conhecer os PCNs, né? Eles eram divididos em 10 volumes, cada um por área, e entre eles tinham os temas transversais. Então, o meio ambiente ele vai aparecer como um desses temas transversais, que são temas que vão estar permeando todas as áreas. Então, você ele é tão importante que é trazido dessa forma que ele não está numa única disciplina, ele está permeando essas áreas como um todo. Né? No texto fala um pouquinho, que é o que eu trago aqui para vocês, esse trechinho do documento, que é temas transversais correspondem a questões importantes,
urgentes e presentes sobre várias formas na vida cotidiana. Isso não significa que tenham sido criadas novas áreas ou disciplinas. Os temas transversais devem ser incorporados nas áreas já existentes e no trabalho educativo da escola. Então, assim, só reforçando essa ideia, meio ambiente entra como esse tema transversal, em que ele vai permear todas as áreas, vai ser trabalhado não só numa disciplina específica por um professor específico, mas vai compor todos os conhecimentos que a gente tem dentro da escola. Então, vai ser trabalhado pelo professor de português, matemática, biologia, física, química, né? Ele vai permear todas as áreas. Isso é um grande avanço, porque a gente parte de um momento em que a gente mal usava, em 65, a palavra educação ambiental, para um boom em 92, onde a gente tem uma conferência, começa a pensar numa política ambiental, 96, uma lei que vai falar sobre as diretrizes para a educação, e em 97 a gente já tem a temática ambiente bem forte dentro dessas políticas de ensino. Além disso, em 99, de fato, as coisas vão começar a andar de forma legalizada, no sentido em que você tem a lei que vai instituir a Política Nacional de Educação Ambiental. Então, até então, você tem documentos que vão orientar essa temática a ser trabalhada, falar da importância disso estar nas escolas, mas não há uma obrigação real para que isso seja cumprido na prática. Já em 99, você tem uma lei que vai trazer isso, e vai trazer nessa lei uma coisa muito importante. Vai aparecer a definição de educação ambiental, né? Então, o primeiro artigo dessa lei vai definir a educação ambiental. Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências, voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Então, eu começo a definir o que é educação ambiental, essa visão sistêmica de participação social. Eu trago também nessa lei, no artigo 2º e 3º, a importância de que essa educação ambiental ela seja algo permanente durante a vida e essencial das pessoas, e que deve estar presente de forma articulada em todas as modalidades e processos educativos, seja no caráter formal ou não formal, e é assegurado por essa lei o direito a todos terem acesso à educação ambiental. Então, assim, aqui a gente, de fato, começa a ter um deslumbre dessa educação ambiental, né, do que seriam esses termos. A gente começa ainda nessa lei a ter um pouco mais de diretrizes para o espaço formal de ensino, também o não formal, mas eu vou focar aqui mais no espaço formal, que é a educação básica, as escolas como um todo. E aí, no artigo 9 e 10, ele vai falar especificamente dessa educação formal, desse ensino no espaço escolar, né? Como vai se dar o seu desenvolvimento, como uma prática educativa integrada, não dissociada, então não fragmentada, mas que permeia todos os conteúdos. E vai falar também de uma coisa muito interessante, que é a formação de professores para a área de educação ambiental. Então, ele traz num único parágrafo que os professores em atividades deverão receber formação complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental. Então, para os professores que já estão na rede, começa essa formação continuada para eles terem uma base de educação ambiental para ser passado para os alunos. Né? E aí a gente começa, que eu coloquei algumas questões para a gente começar já a pensar, mas vão voltar mais para o fim da apresentação, que é, né, como a educação ambiental será inserida, então, nos cursos de licenciatura, né? Pensando que isso vai ter que estar presente na formação de todos os professores, como é um tema transversal. Né? E que educação ambiental será ofertada por esses cursos, né? Então, a gente começa nessa década a ganhar força esse discurso,
de pensar em qual é a educação ambiental que esses cursos vão oferecer, como eles vão oferecer. Mas só depois de 3 anos, em 2002, que a gente de fato vai ter essa educação ambiental chegando nas escolas de forma, como eu vou dizer, oficial e obrigatória, por assim colocar, né? Não gosto muito da palavra obrigatória, mas é o termo aqui, né? Sendo obrigatório realmente oferecer a educação ambiental, né? Que é através do decreto de 2002, que vai regulamentar a política de educação ambiental. E esse decreto, ele cria um órgão, que é o órgão gestor, que vai cuidar de toda essa política nacional de educação ambiental. Esse órgão ele vai ser comandado pelo MEC, pelas secretarias de meio ambiente, pelo IBAMA, e ele vai explicitar que todos os níveis de ensino deverão ser contemplados com a educação ambiental. Né? Então, de fato, todos os níveis terão educação ambiental. Esse é um momento interessante, porque em 2002 a gente vai ter um boom na explosão de cursos da área ambiental, que é o segundo boom, na verdade. O primeiro vai ocorrer na década de 90, que a gente começa a ter os primeiros cursos de educação ambiental sendo criados no Brasil, né? Surgem nessa década de 90, não por acaso, muito ligado a Rio 92. E agora, entre 2004 e 2011, a gente tem o segundo boom, que é um aumento dos cursos na área ambiental, principalmente os cursos focados com a engenharia ambiental. Isso está relacionado a essa exigência desse decreto, né? Que os cursos tenham, todas as áreas tenham uma formação ambiental. Então, é um momento em que a gente começa a ver diversos cursos sendo criados, é o momento que o curso em que eu me formei, a licenciatura em Geociência e Educação Ambiental, foi criado em 2004, né? E tem educação ambiental exatamente por conta desse boom, desse momento que está chegando. E aí a gente tem todo esse panorama, o nosso pensamento é, então, cada vez mais a educação ambiental está ganhando força nos espaços, né? A gente está falando de formação de professores, a gente está ampliando, ela está chegando nas escolas, e, de fato, é um momento muito importante para essa área de ensino, né? Inclusive porque em 2013 a gente tem o lançamento das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, e esse é um documento que, junto com o PNE, que é o Plano Decimal de Ensino, Plano Nacional de Ensino, que é renovado a cada 10 anos, que eu não sei agora como anda, mas quando ele saiu era essa a ideia, a cada 10 anos ter uma noção de como estava a área de ensino no país, né? Criando metas e tudo. Junto com esse momento do PNE, saem as diretrizes curriculares nacionais. É um documento com mais ou menos 565 páginas, que vai trazer muita coisa. Entre elas, vai mencionar a sustentabilidade ambiental como meta universal entre os pressupostos para um ensino de qualidade. Então, a gente vai começar a olhar que a sustentabilidade, a educação ambiental, ela é extremamente importante na formação dos alunos, na formação de um cidadão, né? E por isso ela tem que estar nesse ambiente escolar. E aí tem um quadrinho que eu fiz para vocês com algumas referências, só para a gente ter uma noção de como isso está presente no documento, que é uma procura simples por algumas palavras-chave, né? Então, quando a gente pensa sustentabilidade, ela está presente 95 vezes, você vai encontrar esse termo no documento, com suas descrições. Educação ambiental, que é o que eu quero chamar a atenção aqui, ele vai aparecer 256 vezes. Então, assim, é muita. Está bem presente, bem permeabilizando os temas que estão sendo tratados nesse documento, né? A educação ambiental pertence a essa construção, esse documento que a gente tem. Sustentabilidade socioambiental vai aparecer 33 vezes. Então, a gente tem esse momento que a gente fala, nossa, agora, de fato, as coisas estão no caminho que a gente vai olhar para quê? Para o ambiente escolar, para as práticas de ensino na escola, né? Como os professores estão recebendo todas essas legislações, documentos, orientações, como isso, de fato, está sendo trabalhado na prática.
E aí chega para a gente a Base Nacional Comum Curricular. Ela chega, na verdade, em 2015, né? E aí, o que é essa Base Nacional Comum Curricular, né? A Base Nacional Comum Curricular, conhecida como BNCC, vai ser um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Então, aqui é um pouco de. Ela chega com o objetivo de integrar no Brasil inteiro os conhecimentos e saberes e levar o mesmo conhecimento e saber a todos os lugares, né? E aí a gente tem as discussões desse documento, a primeira versão saindo em 2015, a gente tem a versão final dessa base, pensando no ensino infantil e ensino fundamental, chegando em 2017 às escolas. E aí a gente tem em 2018 as discussões e a versão sendo trabalhada da BNCC para o ensino médio. E em 2020, a gente tinha, né, os governadores tinham a ilusão de que essa base estaria totalmente implementada, né, nas escolas. Estaria muito ligada às práticas dos professores. Então, o que a gente tem realmente hoje é que os documentos, os livros que a gente trabalha nas escolas, eles já seguem a Base Nacional Comum Curricular. Então, todos esses documentos oficiais, os materiais didáticos, seguem a linha da Base Nacional Comum Curricular. E aí, a gente chega na questão que é o que de fato a gente veio aqui para discutir, né? Que é a educação ambiental na BNCC, né? A BNCC vai direcionar todo o diálogo e ações que os professores vão ter na educação básica. E realmente vai direcionar, porque se vocês pararem para olhar a BNCC, são muitos conteúdos, né, muitos temas para trabalharem, eles são bem colocados, então você basicamente tem um manual para o que se trabalha em cada semestre dentro da escola. Você também tem a questão das avaliações que vêm externamente, que são baseadas nesse documento. Então, de certa forma, ela realmente orienta e direciona os diálogos dos professores. Você não tem muita liberdade para se trabalhar como você tinha com os PCNs, que eram mais orientações, né? Bom, e aí quando a gente olha para esse documento, que tem mais ou menos 600 e poucas páginas, a gente vai fazer uma pergunta, né? Para onde que foi a educação ambiental na BNCC? Porque se a gente fizer aquela mesma busca, que inclusive essas autoras no trabalho, que vai falar sobre a Base Nacional Comum Curricular, fazem, né, que é procurar por alguns termos chaves da área ambiental, e quando você procura, por exemplo, degradação ambiental, equilíbrio ambiental, importância ambiental, papel ambiental, só está presente uma única vez cada um desses termos nesse documento. Quando você fala de conservação ambiental, diversidade, qualidade, socioambiental, só aparecem duas vezes, né, num documento de 600 páginas, direcionando todo o ensino para aquele público, para aquela faixa etária. Sustentabilidade socioambiental vai aparecer 3 vezes. Consciência socioambiental 5 vezes. E essa consciência socioambiental ela já traz uma outra visão para a gente também, poder pensar nessa questão. Um termo que aparece bastante, 33 vezes, que não está no quadro, é sustentabilidade. Só a palavra sustentabilidade, né? E ela aparece muito ligada num tripé, que é esse que está no quadradinho aqui, onde tem um triângulo do lado, que é um tripé que é a visão de sustentabilidade olhando para economia, sociedade política e preservação. Então, quando eu olho para esse documento, eu vejo as questões ambientais presentes nele, eu vejo muito isso ligado com a questão econômica. Então, eu penso assim, qual é a forma, tem consumismo sustentável. Então, assim, como que é um consumo sustentável? Né? Como que eu penso tudo isso? Como é que eu penso a preservação ambiental numa sociedade tão desigual, né? Então, são várias questões que vão surgindo para a gente pensar qual que é essa educação ambiental que está presente nessa base. Que, aliás, já deixo claro, não é educação ambiental.
Porque o termo educação ambiental neste documento, ele vai aparecer apenas para se referir à lei de educação ambiental. Então, o que eu trabalho nesse documento é sustentabilidade. E essa sustentabilidade num tripé: economia, política, preservação. E aí, gente, o que se nota, só um pouquinho antes, o que se nota nisso tudo é que aquela base que a gente tinha de educação ambiental foi totalmente diminuindo. A gente foi perdendo muitas coisas nesse documento novo que surgiu. E aí vem uma questão, né? O que a gente entende, então, por educação ambiental? O que os professores estão entendendo por educação ambiental? O que vocês entendem por educação ambiental? E o que os criadores desses documentos estão entendendo por educação ambiental, né? Então, eu sei que é um slide bem confuso, com vários termos, e é para causar essa confusão em vocês também. Mas, basicamente, quando a gente pensa em educação ambiental, muitas vezes a gente pensa sustentabilidade, qualidade de vida, redução de consumo, trabalhar os 3 R's, ou 5 R's, ou os 7 R's, né? Que é essa política do reciclar, reutilizar, né? Reduzir o consumo. A gente pensa em conservação da natureza, políticas públicas, cidadania, ambientalismo, inclusão social, justiça social. Então, assim, o que a gente está pensando quando a gente olha para a educação ambiental? E mais importante que isso é a gente entender que a educação ambiental ela é muito mais complexa do que só esses termos, né? Do que já a complexidade de você trabalhar a questão de redução de consumo, de reutilização. Ela também tem todo esse contexto histórico que eu trouxe para vocês. Ela tem linhas que vão seguir. Então, você tem uma linha de educação ambiental que é a mais pragmática, que é aquela em que você tem sendo trabalhadas ações na prática. Então, assim, vamos realmente reduzir, né, o consumo, vamos reciclar o nosso lixo, né? Se cada um fizer a sua parte, a gente resolve a situação. É um pouco do que vai essa linha pragmática, né? A gente tem uma outra linha que é conservadora, que é bem próxima da pragmática, mas é bem mais conservadora, que é aquela de vamos preservar, não vamos, né, utilizar, vamos deixar intocável aquela área, aquela região. A gente tem uma linha de educação ambiental mais crítica, que vai trazer uma contextualização, pensar nos momentos históricos, em todas as questões políticas que estão por trás, né? Então, assim, e existem diversas outras linhas para a gente pensar a educação ambiental. Cada uma dessas linhas, elas vão estar ligadas a diversas correntes, né? Então, você vai ter correntes mais humanistas, mais sistêmicas, que vão ver tudo integrado, mais resolutiva, de mais sustentabilidade, que vai olhar mais para uma linha de ecoeducação, de ecologia, biorregionalista, quais são as diferenças regionais. Então, assim, quando eu preparo uma atividade para a sala de aula, não é simplesmente trabalhar a redução, a reciclagem com um aluno. Não é criar uma horta para falar de meio ambiente, né, do solo, de outras questões. Eu estou também trazendo para o aluno toda uma questão política, né? Eu estou escolhendo uma corrente que traz uma concepção de meio ambiente, que pode ser preservacionista, pode ser aquela que a gente chama, né, ficou muito conhecida como a eco-chatos, né, que são movimentos de que vamos abraçar árvores, não vamos deixar tipo que destruam, não vamos jogar no chão. Então assim, o eco-chato, a mídia criou uma ideia, né, muito ruim deles, mas foram eles que, se a gente parar para olhar em todos esses documentos, estiveram brigando, estiveram batendo de frente com os governos e transformando essas ideias em leis, né? Então a gente deve muito a essa visão de eco-chatos e tentar quebrar também o termo, né? Não é porque você está pensando, não é porque você está agindo para abraçar uma árvore e não deixá-la ser cortada que se resolve a situação, né? É olhar o contexto como um todo, né? Não jogar o papelzinho no chão, mas por que não jogar esse papel no chão? Né? Tudo isso tem uma intenção. E dentro da educação ambiental, essa intenção ela é muito política. Isso vai enfocar privilégios também, né? Então, assim, é muito fácil para alguém de uma classe social mais alta
olhar e falar sobre a preservação, de não jogar lixo nos mananciais, né? Então, assim, ou olhar para a questão das chuvas e falar, nossa, que chuva maravilhosa que está caindo hoje. Mas para você que está numa área de risco, aquela chuva que está caindo hoje pode ser o desmoronamento do seu terreno, né? Aquele lixo você está jogando ali porque você não tem um saneamento básico. Porque foi assim que você foi ensinado, né? O que você vai fazer com aquele lixo? Então, são várias coisas aqui que aparecem e que ficam permeando a cabeça do professor, né? E, além de tudo, a gente tem uma questão importante que surge atualmente, que são as fake news. Então, né, o quanto de informação também chegam para as pessoas corretas sobre as questões ambientais, né? Quais são as fontes dessas informações? E, bom, basicamente, já finalizando a apresentação, que já me estendi muito, tudo isso leva a gente a pensar em algumas coisas que eu separei aqui, né? Que é, onde ficam as políticas de inserção da educação ambiental nos cursos de licenciatura? Onde ficou, né, as políticas de inserção da educação ambiental nos cursos de licenciatura e formação de professores? Então, a gente está ouvindo falar desde 97 de formação de professores, de inserir a temática ambiental nesses cursos. E onde que isso ficou? Ficou só em formações continuadas? Como é que eu insiro isso nos cursos com uma grade tão grande que a gente já tem de conceitos básicos de cada área dentro desses cursos, né? Então, assim, várias coisas para a gente pensar nessa questão. Uma outra é onde está a política de valorização desses profissionais. Então, a gente vê muita política de inserção de conteúdos ou retiradas de conteúdos, né, que vão dizer basicamente o que trabalhar e o que não trabalhar, qual o viés político de trabalhar ou não. Mas cadê as políticas que estão investindo na remuneração desses profissionais? Cadê as políticas que estão trabalhando o tempo de dedicação, a questão de tempo que esses profissionais têm para se dedicar, né? Então, quando eu transformo a política ambiental numa política transversal, e ela faz total sentido ser assim, eu também estou dando para o professor e para todos que trabalham nessa linha uma outra questão, que é pensar como eu vou inserir isso. E pensar como eu vou inserir isso leva tempo. E tempo é uma coisa que isso não aumentou na dinâmica escolar de um professor, né? Então, assim, você não tem esse aumento de tempo para ele sentar, discutir com o colega qual seria a melhor forma, ver os posicionamentos que eles têm em relação à educação ambiental, qual linha que cada um segue, qual linha seria melhor para aquela escola, né, para aquela comunidade. Esse tempo, basicamente, ele não é remunerado, né? O professor faz isso fora do horário de trabalho dele. E aí, como é que a gente lida com essa situação? E aí, que linha de educação ambiental chega nas escolas, né? Então, assim, essas linhas de educação ambiental que a gente trabalha, ela realmente está fazendo uma mudança coletiva? A gente está mudando a nossa percepção, tanto como indivíduo ou como coletivo? Ou eu só estou repassando um conteúdo que chegou? Porque, assim, quando a gente senta para falar com o aluno sobre, que é um dos temas que mais falam na escola, né, reciclagem, tinha muito antigamente fazer os brinquedos com reutilizando lixo. Mas isso, ao mesmo tempo, estava gerando, que foi uma das coisas que fez sair, um alto consumo, né? Porque muitas vezes a pessoa não tinha aquela latinha, aquela caixa, então ela comprava para poder ter, para levar para a escola, para transformar aquilo num brinquedo. Então, assim, que mudança que a gente está criando realmente, né? Com as atividades que a gente está desenvolvendo. A gente está conseguindo pensar essas mudanças de fato? E como é trabalhar a educação ambiental na escola, né? Como que a gente faria esse trabalho, né? Disciplina. Talvez criar uma disciplina de educação ambiental seja uma coisa positiva. Tem aspectos que eu diria que sim, gente. Porque você vai ter tempo para o professor trabalhar, um espaço específico, uma certeza de que essa temática vai estar ali presente. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de se trabalhar projetos é uma coisa muito bacana, porque uma disciplina vai ficar a cargo de um professor. E para quem trabalha um pouquinho na área ambiental, já deve ter um pensamento, né? Quem serão os professores se tiver uma disciplina, né? Provavelmente será um professor de ciências, biologia ou geografia, que são normalmente os professores que abraçam, junto com o de arte, os projetos de educação ambiental. Raras exceções, temos professores de outras áreas tomando a frente nesses projetos, né? Então, assim, como que eu, de fato, torno
a participação dos professores reais? E qual é a liberdade que a escola tem para, de fato, trabalhar a educação ambiental, né? Visto toda essa política que foi tirando a educação ambiental da base, foi colocando diversos conteúdos, parece uma pergunta boba, né? Quando a gente para pensar. Mas a escola tem um livre arbítrio para decidir como vai trabalhar a educação ambiental. Mas será que tem mesmo? Porque você tem que dar toda uma base de conteúdos. Então, assim, a escola acaba muitas vezes, para ter um programa ambiental, muitas vezes envolvendo ideias que já estão colocadas, né? Que é a horta na escola, projetos de reciclagem. Ela acaba não pensando um projeto único que faria sentido para aquela comunidade, né? Então, assim, né? Pensar nessas questões é o que eu trago mais para vocês. Aqui tem um pouco das referências que eu usei na apresentação. Então, tem os documentos que eu citei para vocês, né? O Tratado de Educação Ambiental, os parâmetros curriculares, a Política Nacional, a regulamentação da Política Nacional. Todas as imagens da apresentação foram retiradas de bancos gratuitos de imagem, né? E, como último, para dar um pouquinho de esperança, eu deixo um pouquinho para a gente pensar, né? Que na frase da Ban Ki-moon, da ONU, não existe um planeta B, porque não existe um plano B, porque não existe um planeta B. E pensar no futuro é agir no agora. Então, como que a gente pode agir agora, olhando para todo esse contexto e pensar essas questões para, de fato, ter um ensino de educação ambiental, né? Que não fique, como que eu posso colocar? Que não fique perdido, que não seja só o reproduzir uma atividade por reproduzir. E eu abro para vocês questionarem e trazerem as suas opiniões sobre esse assunto. E obrigada por escutarem até agora. Obrigado, Dai. Se você puder deixar o slide com as questões, para que as pessoas possam retomar as questões toda vez que acharem necessário, é possível? É esse, Silas. Nós estamos do ladinho aqui. Ó, É que para mim está ficou... aparecendo a citação da Ban Ki-moon. Está aparecendo esse para vocês? Calma aí. E agora? Ah, agora apareceu para mim. Tá. Ok. É esse. Eu pedi para deixar esse slide porque de repente alguém queira retomar uma questão e aí a referência, né, o slide está à vista. Então, agora a gente vai iniciar as falas. Para falar, a gente pede que se inscreva no chat e a pessoa vai ser chamada conforme a ordem que for sendo construída no chat, né? A gente também sugere, pede que aqueles que pretendem abordar vários pontos e vários aspectos distribua isso em várias falas, porque isso permite, né, possibilita que mais pessoas falem, né? E também, de repente, um ponto se encaixa melhor relacionado a uma determinada fala. Né? Não há tempo de fala, né? Então a pessoa tem liberdade de falar sem se preocupar, né, com o aspecto do tempo. O primeiro inscrito é o Donovan. Pode iniciar a fala. Oi, Dai, eu queria te parabenizar pela apresentação, adorei, e queria parabenizar toda a equipe do Reuniões Abertas de Formação, o pessoal do Parte Centec, por trazer esse assunto que é tão importante, ainda mais nesse mês, que é um mês que tem tantas datas comemorativas voltadas para o meio ambiente, né? Então, a gente já começou o mês com a Semana do Meio Ambiente. No dia 3 nós comemoramos a Eco 92, a Rio 92, nós comemoramos no dia 5 o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então são tantas datas importantes nesse mês, e então acho fundamental ter essa nossa reunião aqui sobre esse assunto.
Bom, tendo em vista que a gente está falando bastante aqui de educação ambiental, eu tenho uma certa experiência com isso, trabalho com alunos em trilha na Mata Atlântica, inclusive no Parque Centec e em outros lugares da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo, outras cidades. Eu sinto muita falta de algo, como eu vou dizer, algo concreto, algo organizado e algo pensado pelas próprias escolas desde o início do semestre, porque a atividade que eu realizo, eu faço parte também do projeto Ecossistemas Costeiros, e a nossa ideia é entrar em contato com as escolas e oferecer um treinamento para os professores, coordenadores pedagógicos, diretores, e aí sim, eles são de todas as áreas, português, biologia, geografia, história, matemática, etc., e aí, depois desse treinamento que a gente faz com os professores, a gente quer que eles abordem temáticas ambientais nas suas próprias aulas. E a gente mostra que é algo transdisciplinar, né? Dá para ser transdisciplinar ao abordar essas temáticas. E aí, posteriormente, alunos dessa escola vão visitar uma unidade de conservação, a mais próxima que tiver da escola, e aí lá elas vão fazer uma atividade prática na trilha, né, uma trilha interpretativa. Só que aí eu fico me perguntando, para as escolas, e frisando que a gente trabalha em escolas públicas, tá? Principalmente são escolas públicas. Eventualmente atendemos escolas particulares, mas o nosso foco são escolas públicas. E esse projeto da gente fazer as capacitações dos professores e tal, é em escolas públicas. Mas tendo em vista que nem toda escola tem a sorte de estar próxima a uma unidade de conservação, e a nossa ideia é mostrar que é maravilhoso para a escola estar perto da unidade de conservação, mostrar para os alunos e para os professores a importância daquele local, mas mesmo assim, nem todas as escolas podem ter, de certa forma, esse privilégio, né? Porque a nossa ideia é mostrar que a própria natureza pode ser uma sala de aula, né? A ideia de outdoor learning ou outdoor education, né? A educação ao ar livre. Mas tendo em vista isso, o que as escolas podem fazer para abordar a educação ambiental de uma forma mais prática, se elas não puderem fazer essas visitas, por exemplo, ao Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade de São Paulo, ou a unidades de conservação próximas? As escolas sempre podem fazer excursões a museus e etc. Mas, tendo em vista que às vezes não há dinheiro disponível para fazer essas excursões, o que a escola pode fazer? Imagino que já foi até citado aqui algumas possibilidades. Uma delas que ficou bem claro é a horta, por exemplo. Acho que toda escola pode ter um espacinho de terra, um espacinho verde e trabalhar a horta. Toda escola, talvez, às vezes até no local de estacionamento dos carros, pode ter uma árvore plantada, por exemplo, e podem levar os alunos a ir observar essa árvore, e observar se tem líquens nela, e etc. Né? Pode trabalhar a natureza com os alunos, mostrando a própria natureza. Mas eu queria ouvir da Dai quais alternativas ela enxerga quando a escola, por exemplo, uma escola no meio de um centro urbano, por exemplo, cidade de São Paulo, e a escola não tem uma árvore próxima, o que eles podem fazer para ensinar educação ambiental se não tiver uma área natural, nem que seja uma única árvore? Como ensinar isso, né? Como é que é o desafio de ensinar educação ambiental se a escola não tem uma área natural? E já vou engatar uma segunda provocação nisso. Ao tornar a educação ambiental uma disciplina regular, que isso eu sinto muita falta, essa disciplina contaria obrigatoriamente com atividades de educação ao ar livre, ou você enxerga tendo um sentido dar educação ambiental de forma teórica apenas? Não estou julgando, tá? Eu acho que tanto a educação teórica em sala de aula quanto a prática num ambiente de ar livre, as duas são muito importantes. Mas eu, particularmente, enxergo as duas como tão importantes quanto que eu não consigo ensinar sem uma delas. Mas se a palestrante enxerga, eu queria saber como abordar sem práticas ao ar livre. Obrigado mesmo.
Bom, obrigada, dona, pela pergunta. Donovan, né? São duas perguntas, e assim, duas perguntas que eu gostei muito, porque é uma discussão que eu tive bastante na escola em que eu dou aula, né? E assim, a primeira delas, né, começando pelas atividades pensadas, né, pela escola, essa falta de certa forma de planejamento das escolas, né, quando elas vão para um passeio, fazer uma parceria com uma universidade, ou como você colocou, né, participar de um projeto de formação. Isso é uma questão, assim, real, né? É uma questão que afeta e está muito ligada por essas políticas que a gente discutiu. Então, assim, você não tem um tempo real para o professor se organizar, pensar as questões ambientais, ter uma formação ambiental para poder pensar essas questões no espaço em que ele está inserido. Cada escola, é uma realidade. Então, assim, a BNCC ela tenta homogeneizar esse ensino para todas as escolas, todos os estados brasileiros. Isso é algo muito difícil, porque cada um tem a sua identidade. Que nem você colocou o exemplo de uma escola que não tem uma área natural para se trabalhar, né? Então, como é que você age para trabalhar educação ambiental numa escola dessa? É diferente de uma escola que está no campo. Todas essas têm possibilidades imensas. A primeira delas, se a gente for pensar, né, essa desorganização dos professores, está relacionada à questão de tempo e remuneração. Então, assim, vamos dizer, usa o horário do HTPC. Tudo é horário do HTPC para o professor. Então, o professor ele tem que se formar da BNCC, que são todos os documentos que vieram e que mudaram a forma de avaliação. Então, a gente estava acostumado com uma avaliação pensada assim, em conteúdos, procedimentos, em avaliar de uma outra forma os alunos, e agora a gente está avaliando atitudes, habilidades. Então, assim, mudou a nossa visão de avaliação do aluno. Tudo isso tem que ser aprendido pelo professor, né? E não é uma coisa tão simples. Isso já está presente nos novos documentos. Então, assim, os conteúdos também sofreram uma certa alteração. Até então, o professor tinha uma liberdade maior. Então, alguns professores simplesmente não davam aquilo que ele não dominava. E agora eles são obrigados a dar. Porque está lá no plano, vai vir uma avaliação que é semestral, bimestral, para o professor com aquele conteúdo. Então, ele é obrigado a trabalhar todos os assuntos, o que é muito bacana. Né? Nesse ponto, a BNCC ela obriga que o aluno tenha realmente uma boa base de conteúdos. Né? Só que é muita coisa. E a educação ambiental ela vai sendo tida dessa forma. Todo mundo entende, sabe o que é educação ambiental, então tá bom. É não jogar um lixinho ali, é montar uma horta, e os professores acabam indo, em maioria, por aquilo que vai ornar menos o trabalho deles. Então, se você tem uma proposta para uma escola, ela já espera ter essa proposta pronta. Temos exceções? Temos e muitas, né? Que querem criar juntos, que querem desenvolver um projeto ambiental, mas em grande maioria a gente já espera, como professora mesmo, que venha tudo pronto. E é horrível dizer isso, né? Não dar essa liberdade para o professor. Porque, de fato, ele não tem tempo para pensar naquelas coisas. Ele gostaria e ele cria coisas maravilhosas, né? Então, tanto que soluções, na minha escola, uma das soluções que, quando eu cheguei lá, eu fiquei maravilhada, a gente tem uma área verde, né? A gente tem a horta, que não é utilizada pelos alunos, mas temos, né? A horta, o espaço. Temos uma quadra inteira para plantio de árvores, que também não é bem utilizada. Mas uma coisa que deu certo e que a gente não precisa dessa área verde é um projeto que nem é colocado como ambiental, mas para mim eu vejo totalmente ambiental, que é de manutenção da escola, da limpeza da escola. Então, os alunos chegam na escola, pegam as salas de aula de manhã limpinhas, bonitinhas, antes de irem embora, 20 minutos, todos os professores cedem, os 20 minutos finais da aula, da última aula, para limpar a sala de aula. Então, são os alunos que varrem a sala, retiram o lixo, deixam a sala organizada para receber a turma da tarde. E na tarde a mesma coisa, terminou o período. Então, assim, a gente tem as moças que cuidam da limpeza? Temos, mas elas estão lá mais para vistoriar e limpar as outras áreas da escola,
do que, de fato, cuidar da sala de aula. Quem cuida são os alunos, né? E isso começa com eles entrando na sexta série na escola, e é muito rico, porque você vê no ensino médio que isso continua. Eles vão pegando isso e vão mantendo a sala de aula limpa, né? Então, o aluno joga um papel no chão, o outro já vai lá e pega, ou fala para retirar, porque sabe que no final eles mesmos vão ter que limpar aquela sala. Então, isso cria uma conscientização de manter não só o ambiente limpo, mas por que eu estou mantendo aquele ambiente? Por que eu não estou jogando papéis? Por que eu estou diminuindo o consumo daquele papel, né? Então, a gente tem uma caixinha, porque se dá para reutilizar aquele papel, ele vai para reciclagem, né? Se eu não quero aquele caderno, se eu não quero aquele material que eu recebi no início do ano, ele já fica separado para poder passar para outro aluno que queira, né? Então, são atitudes pequenas, mas que a gente vai pensando também essa questão ambiental. E só para finalizar a última pergunta, que você falou da disciplina. Eu sou uma pessoa que vem de uma formação totalmente prática, né? Então, eu não consigo dissociar aula teórica e aula prática. Para mim, as duas coisas estão unidas, né? Se eu faço um experimento, eu já vou falar da teoria em cima daquilo. É muito difícil eu ficar só na lousa, no texto, ou como a gente está aqui conversando, sem nenhuma atividade para a gente fazer, né? Uma disciplina regular, a gente tem hoje no estado, não sei se vocês sabem, as disciplinas optativas que os professores oferecem. Começou em 2020 e não sei como vai continuar, mas essas disciplinas que é o projeto de vida dos professores, o professor tem um espaço para propor ou se unir com outro professor para trabalhar com os alunos, né, numa disciplina que é dada só um dia por semana, na sexta-feira, a última aula, 2 aulas focadas para essa disciplina. O conteúdo, talvez, de educação ambiental. Normalmente é trabalhado teatro, começou-se trabalhando literatura, música. Então, assim, produção de maquete, N assuntos. E uma das coisas que eu senti falta foi uma trabalhando educação ambiental. Porque está tão enraizado que a educação ambiental é transversal, que quando tem esse espaço de uma disciplina, os professores não propõem trabalhar, porque eles não enxergam isso que você colocou, Dan, de como eu vou trabalhar num espaço fechado, sem atividades práticas, a educação ambiental. Né? E isso não é algo simples, é algo que precisa de tempo e formação para vir se pensar, para construir qual a melhor estratégia, como eu vou utilizar os espaços da escola, a minha comunidade, com quem eu posso fazer parceria, né? O que eu posso oferecer. Mas a gente está caminhando para ter espaços, principalmente de disciplinas regulares serem criadas de educação ambiental ou de outras áreas. Esse espaço surgiu com as novas mudanças do ensino, pelo menos aqui em São Paulo, né? Esse novo currículo que foi implementado com o projeto de vida, a gente tem esse espaço surgindo. Positivo, negativo, é algo que a gente precisa de mais tempo, experimentar e ver o que os professores vão criar, porque tem surgido coisas muito bacanas. Eu espero que tenha conseguido responder ou te deixado mais confuso. Bem, Conseguiu sim, viu? Obrigado, Dai. seguindo a ordem de inscrição, seria eu, mas surgiu uma pergunta no chat. Eu não sei se ele quer ler em voz alta ou quer que eu leia. O que você prefere? Se você puder ler, Silas, porque eu estou no celular, que o computador está com a apresentação. Ou se o Ailton quer fazer a pergunta também. Por favor. Tem essas 3 opções. Silas, Pode por ser. favor, quero fazer a pergunta sim. Até porque está em código aí, né? Quero traduzir. Ok. Pode ser já? Obrigado. Pode. Ok. Então, eu também gosto do lado prático, tá? Então, a pergunta que está aqui do lado, eu coloquei assim, o que o CM pode levar na escola para complementar o ensino? Ou oferecer curso para professores, palestras na escola, palestras no parque, ou até a escola adotar uma árvore. Bom, o que eu quero dizer com isso? Primeiro que a minha área não é exatamente essa, né? Eu sou geofísico,
Mas nós temos no parque um projeto que é o Ciência Móvel. Então, não sei se eu vou te fazer essa pergunta ou é uma consultoria. Você disse que dá aula, que eu quero saber de você. No parque, o foco será levar até as escolas, né, num Ciência Móvel, não só essa área, mas é o foco, né, a área de ambiental. A gente vai levar física, astronomia, tudo que a gente puder levar. Aí eu te pergunto, qual o conteúdo dessa visita? Nós teremos ali coisa de 50 minutos, 1 hora para trabalhar os alunos, né? Vou contratar o Donovan, já está contratado, ele vai lá dar uma aula nessa área. Qual conteúdo você espera? Quer dizer, qual complemento que a gente poderia levar, né, de conhecimento do Parque Cientec e que ajudaria os professores, ajudaria os alunos? Porque faz parte do projeto levar isso na escola, no Ciência Móvel, e convidar a escola para ir até o parque e ter aquelas aulas, né, aquele contato presencial que tanto o Donovan falou aí na sua primeira explicação aí, né? Bom, nesse projeto também a gente pretende trazer os professores até o parque para conhecerem. Por isso que eu coloquei aí um curso é bem-vindo, uma palestra, e adotar uma árvore, porque a gente tem um projeto no parque que é oferecer às escolas, aos alunos, na verdade, né? A gente vai fazer um reflorestamento e esse aluno, essa escola poderia adotar essa árvore. Vai ter lá um QR Code, a pessoa acompanha, mas tem a problemática da distância. Funciona para quem estará perto. Enfim, juntando tudo isso, se eu oferecer um Ciência Móvel na sua escola, nessa área, o que você espera da nossa visita? Seria coisa de 1 hora por cada turma, tá? Não sei como dividir isso exatamente. É um problema matemático complexo. Eu vou na sua escola, sei lá, período da manhã, tem lá 4 horas de duração. Dividir toda a turma em 2, 1 hora e meia no máximo de apresentação. O que você espera de nós? O que colaboraria com o ensino na sua escola? Nossa, essa também é uma pergunta difícil, mas fico super feliz com o projeto de vocês, tanto o seu quanto do Dona. Acho que são projetos maravilhosos, o de trilha, esse de levar, de você ter um transporte, de poder levar isso de forma móvel para as escolas, é uma coisa assim incrível, né? Formação de professores, eu acho sempre incrível a gente dar uma formação continuada para essas questões ambientais, né? Eu só penso assim, em tudo isso a gente precisa ter sempre um cuidado, né? Que é o que eu teria com você indo na escola, né? Quais são as expectativas, né? Porque, assim, formação de professores, hoje a gente encontra várias formações, né? Não quer dizer que sejam boas, que sejam ruins, mas, de novo, eu volto a bater numa coisa aqui que a gente não. Que infelizmente eu tenho que ficar batendo, né? E o tempo para o professor fazer essas formações? E a remuneração para esse professor, né? Então, assim, a gente oferece um mundo, as universidades oferecem uma parceria muito bacana, mas e o espaço desse professor, né? E o tempo desse professor depois desse curso, porque muitas vezes isso ele tem. O tempo, né, entra na grade dele, conta o curso, mas cadê o tempo dele sentar com um amigo dele e conversar na escola sobre o que ele aprendeu, em trazer isso para a prática? Então, assim, transformar esses cursos em realmente ações dos professores não é a coisa mais simples, né? São importantes, tem que ter, mas eu acho que a gente também tem que pensar que a gente precisa muito trabalhar em questões que são políticas, né? São leis que a gente precisa pensar no espaço para esse professor, numa remuneração para ele trabalhar esses temas. Não impede que ele venha a trabalhar, como a maioria tem feito hoje, mas que isso precisa estar mais claro, mais bem colocado, né? E precisa ser discutido, porque a gente vai procurando muitas soluções e não discute qual é o real problema, né? Que os documentos trazem coisas maravilhosas. E uma outra coisa, né? O que os professores têm para oferecer. Então, assim, muitos professores têm coisas maravilhosas, projetos, ideias, que são extremamente ricas, né? O quanto esses professores também podem contribuir com esse curso. O que esses professores, talvez,
possam contribuir, essa escola, com esse carro móvel que vai até eles, né? Para não ficar sempre uma coisa que eu vejo que é uma entrega de conteúdo, que espera uma devolutiva, que é uma ação prática que os professores acabam muitas vezes não tendo, mas assim, efetivamente, qual que é essa troca entre os dois, né? E eu acho que essa atividade móvel, ela é super importante para despertar o interesse dos alunos, despertar o interesse dos professores pela temática. Então, eu esperaria coisas práticas, coisas que, assim, muitas vezes os recursos da escola não permitem ser desenvolvidos. Talvez olhar para questões que a gente fala, assim, né, de uma horta vertical, olhar, assim, coisas que possam ser feitas no dia a dia escolar e que muitas vezes não são feitas por falta de conhecimento do professor, por falta de incentivo, né? Mas também trazer nesse espaço coisas que não sejam palpáveis para a escola. Então, acho que é uma mescla disso, sabe? De expectativas. Porque eu sempre vejo que quando vem alguém de fora falar sobre algo dentro da escola, ganha uma dimensão maior. Por mais que o professor domine aquele conteúdo, esteja fazendo projetos incríveis, a gente muitas vezes não olha para dentro de casa, né? O que está sendo desenvolvido. E quando vem alguém de fora, a gente ganha um gás grande e um incentivo. Então, eu vejo muito sempre isso como uma questão de troca, né? E eu acho que uma das grandes questões é pensar realmente o que vocês esperam de devolutivas das escolas. E aí eu aconselho, não tenham grandes expectativas, grandes exigências, mas vocês vão ser surpreendidos por coisas muito grandes, né? Porque os professores conseguem criar coisas maravilhosas, mas nem todas as escolas vão atender aquilo que vocês possam estar esperando. Mas eu sei que por menos que vocês vão levar, com certeza, muita coisa positiva para esse espaço, né? Eu acho que é isso, né? É sempre bem-vindo esses cursos, é sempre muito bem-vindo essas atividades que vocês conseguem levar para a escola, é sempre muito enriquecedor. Mas sempre também levando para o professor essa questão que é para ele tem que parar e pensar, que ele tem que brigar e discutir, e mostrando que vocês também estão brigando com a gente nessa luta, né? Que é, olha, precisa de mais remuneração, precisa de tempo, de dedicação, precisa dessa formação que a gente está oferecendo para vocês, mas vocês precisam sentar e conversar com os amigos na sala de aula, no espaço que vocês têm de HTPC. Vocês precisam se reunir e criar coisas vindas da comunidade que vocês estão inseridos, né? Isso daqui é um a mais, que pode chegar a ser isso um dia. Acho que é isso, gente. Eu divago muito. Ok, obrigado. Retomando a ordem de inscrição, eu sou inscrito agora e eu tenho uma pergunta barra observação. A gente está falando de educação ambiental e uma coisa que me veio é que, em geral, a gente educa, né, o outro para alguma coisa. Né? A gente educa para ensinar a gramática normativa do português brasileiro na esperança que a pessoa escreva um texto, enfim, interprete um texto. A educação ambiental hoje, né, assim, é uma pergunta para todos, enfim, todos que sintam a vontade de responder, mas imagino que a primeira a responder vai ser a Daiane. A educação ambiental hoje, assim, educa para quê quando o aluno está em outro contexto que não o contexto escolar? Assim, a escola sabe, pensa nisso? Não sei se minha pergunta ficou clara, caso não tenha, eu posso reformular. Mas a pergunta é basicamente essa. Deixa eu ver se eu capturei a sua pergunta, Silvia. Né? Que é para que a educação ambiental educa, né? O que de fato a gente trabalha na educação ambiental? Qual é o objetivo de ter essa educação ambiental para os cidadãos, né? Quando sair da escola, eu estou pensando nessas questões. É isso, uma coisa a mais. Em que contexto social essa educação aparece? Por exemplo, um aluno educado na língua portuguesa vai apresentar suas habilidades adquiridas na escola quando ele escreve uma carta
arte é ótimo, uma redação para o vestibular. Minha pergunta também é quando é que aparece esse aprendizado, assim, fora do contexto escolar? É algo que pesquisadores, assim, professores, assim, de alguma maneira sabem, percebem, ou está além da percepção atualmente de quem está na área da educação ambiental? Então, é o que você falou no começo, mais isso. Não sei se ficou claro agora, mas a pergunta é basicamente essa. Né? Então, esse eu acho que é um dos primeiros pontos que vem de todas as linhas que a gente tem de educação ambiental, né? Então, na hora que eu escolho uma linha de educação ambiental, eu estou escolhendo uma visão, uma formação de cidadão. Qual que é a ideia de educação ambiental? É a educação. Então, para mim, é muito difícil dissociar uma educação ambiental da educação como um todo, da formação de um cidadão consciente dos recursos que ele está utilizando, né, consciente do papel dele nas questões ambientais, o papel da sociedade, da comunidade ao redor dele, tendo uma visão das políticas que estão sendo inseridas. Então, assim, E como que isso aparece? Isso aparece nas atitudes, né? Então, assim, uma pessoa educada ambientalmente, né, com uma consciência ambiental, a gente vai notar pelas atitudes que ela desenvolve. Ela não vai precisar necessariamente ficar questionando ou falando para outras pessoas não jogarem um papelzinho no chão. Ela não vai jogar. Ela vai reduzir automaticamente os usos dela, né? Ela vai repensar. Então, eu comprei uma roupa, essa roupa tá apertada, eu posso trocar por outra? Eu posso costurar essa roupa? Então, assim, quais são as minhas atitudes? Né? E isso vem em todos os níveis sociais. Então, assim, é óbvio que quando eu estou uma situação onde os meus recursos básicos, né, que é saneamento básico, moradia, são retirados, alimentação, eu não tenho acesso a isso, é muito difícil eu cobrar atitudes ecológicas dessa pessoa, podemos assim dizer, né? Mas essa pessoa precisa ter uma consciência também de que ela está naquela situação não só por uma culpa dela, por ela não ter conseguido um bom emprego, é uma política. E é uma política porque outros estão consumindo muito além do que deveria. Então, os custos estão mais altos de vida. Se a gente olhar a pandemia, basicamente é isso. Você tem várias pessoas que, nesse momento, perderam a casa, que não conseguem pagar as contas, que não têm alimentação. O Brasil voltou para linha da fome nessa pandemia, um pouco antes, mas ficou mais evidente nesse momento. Então, assim, tudo isso, entender todo esse cenário, para mim faz parte de uma educação ambiental crítica. De eu conseguir olhar o planeta inteiro, os recursos que a gente tem disponível, como eles estão sendo distribuídos, o que está levando a esta crise, né? O que eu posso fazer nessa crise, mas não só o que eu posso fazer, o que eu tenho que cobrar dos outros fazerem. Então, assim, na hora que eu vou votar, eu preciso olhar quem é o meu candidato, quais são as políticas que ele tem, né? E se eu paro para pensar nisso em questão de política, eu estou olhando todo um contexto ambiental, estou olhando uma linha socioambiental que esse meu candidato está pregando. Se eu consigo ver essas ações no dia a dia desses alunos, no sentido não só de atitudes ecologicamente corretas, por assim dizermos, né, que é de diminuir o uso de recursos, de água, não desmatar, pensar em atividades mais sustentáveis, mas se eu consigo ver também o discurso dele, que vai se alterando, a visão de mundo dele se altera. Então, assim, o objetivo da educação ambiental é formar um cidadão mais consciente para com o planeta, o local onde vivemos, né? Com todos os animais ao nosso redor. E aí vão ter várias linhas, umas que vão ser mais conservadoras, mais pragmáticas, outras que vão ser mais críticas. Vai variar de acordo com o posicionamento do professor que está inserido e passando aquele conteúdo. Isso vai aparecer para os alunos nessas atitudes que eles tomam. E se eles conseguem perceber essa visão sistêmica, de que eles não estão absoltos do meio ambiente, eles são parte. A gente está num planeta onde tudo é interligado. Cada atitude minha
tem uma reação. E que a gente precisa olhar muito para os nossos governantes, que isso vão ter ações na sociedade. Então, assim, eu faço uma diferença? Faço. Mas não é a minha diferença que tem que ser contabilizada. É uma diferença coletiva. Eu tenho que pensar coletivamente. Então, assim, aparece, Silas, né? Não sei se ficou claro, mas a gente consegue perceber quando a gente tem uma consciência não só ambiental, que vai muito além daquele pensar assim, vamos preservar uma floresta, mas vamos questionar, né? Peraí, tem comunidades vivendo desta área de preservação. Qual que é a melhor situação? Como que eu posso utilizar este recurso, porque a gente utiliza toda hora o recurso, de forma a destruir menos o meio ambiente? Ou repensar se eu preciso utilizar mesmo esse recurso, né? E por que eu estou utilizando esse recurso? Quando eu paro para pensar nisso, eu tenho uma consciência ambiental, uma consciência socioambiental. Entendi. Obrigado pelo esclarecimento. Retomando a ordem de inscrição, o próximo a iniciar a fala é o Donovan. Alô, vocês me ouvem? Donovan? Oi. Agora, Perfeito. Aliás, Dai, eu tô me referindo a você assim, seu nome é Daiane, né? Tá bom assim, do jeito que eu tô falando? Dai, é assim mesmo que se referem a você? Sim, tá tranquila, Daiane, mas pode falar Dai, tudo bem. Tá. É que você mesma escreveu aqui na tua apresentação, aqui na tua telinha aí, Dai Gomes. Então eu pensei, eu vou chamar ela de Dai, né? Mas que intimidade a minha, a gente tá se conhecendo aqui hoje. Então, é o Dai, então vou te chamar de Dai. Aliás, eu queria, já que estamos falando de nomes, queria até anunciar uma outra pessoa que está aqui. É uma grande honra para mim, em especial, porque eu convidei essa pessoa para vir para essa reunião e ela está aqui. É a fundadora da Agenda Ambiental Brasil, a Natália Inson. Não sei se é assim que pronuncia o seu sobrenome, Natália. Então, um prazer muito grande ter você aqui e espero que você goste do projeto Reuniões Abertas de Formação e venha participar de todas as reuniões, assim como eu, que fui o primeiro palestrante do ano e depois nunca mais quis sair. E a Dai também, espero que você venha fazer parte conosco aqui. Mas, em especial, a temática é educação ambiental, então imagino que atraiu ela bastante por causa disso, né? Já que o nome do projeto é Agenda Ambiental Brasil. Mas, enfim, vamos sem mais delongas, eu já vou para a minha provocação / pergunta. Dai, é o seguinte, tendo em vista que não é uma coisa fácil de abordar a educação ambiental, porque a gente fala de políticas públicas, a gente fala de ciência, a gente fala de tecnologia, a gente fala de coisas referentes à sociedade e também ao meio ambiente. Então, como englobar tudo isso, né? A gente vai falar, por exemplo, de desmatamento, a gente pode falar do impacto ambiental que aquilo causa para a própria natureza, como aquilo afeta os animais, como aquilo afeta um ecossistema, mas, ao mesmo tempo, como que aquilo, por exemplo, afeta a saúde humana, né? Então, aquela fumaça indo para uma área povoada de seres humanos está afetando a saúde daqueles seres humanos. Ao mesmo tempo, liberando dióxido de carbono, está contribuindo para a intensificação do aquecimento global e, por consequente, as mudanças climáticas globais. Então, é um assunto que, além de transdisciplinar, ele vai abordar coisas muito grandes, né? A gente começa até a pensar em saúde planetária. Então, assim, eu imagino que não é o tipo de disciplina, se for estabelecida uma disciplina, não é o tipo da disciplina que você dá num único ano, né? A gente só vai dar no 5º ano, ou só vai dar no 9º ano, ou só vai dar no ensino médio. Eu acho que teria que ser algo continuado que passasse pelo Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio, né? De tal forma que a gente contribuísse e ajudasse a formar um cidadão melhor para o mundo, né? E quando fala mundo, é mundo inteiro, não é aquele cidadão que sabe agir dentro da cidade, dentro da área urbana,
né, dentro da metrópole, mas quando vai viajar, quando vai, sei lá, fazer um acampamento, alguma excursão na natureza, por exemplo, não faz a menor ideia como agir lá, né? Eu vejo muito isso. Às vezes o aluno sabe o que fazer, por exemplo, ele sabe coletar lixo lá dentro da escola dele, mas quando ele vai a uma unidade de conservação, ele vai fazer uma trilha na natureza, ele não sabe direito como agir, que ações ele deve tomar lá, né? E o que ele aprende lá, como que ele pode, o que ele pode trazer para o pessoal que não conhece uma unidade de conservação, que tipo de informações ele pode trazer. Enfim, então eu quero dizer, dentro de tudo isso, tendo que ensinar diversas coisas, e coisas, inclusive polêmicas, que envolvem políticas públicas, né, toda a sociedade e tudo mais, quais são os maiores desafios que você enxerga na educação ambiental atualmente? Se você quiser fazer uma projeção futura, quais desafios você imagina que teremos, né, no futuro? E dentro de tudo isso, quais são as soluções possíveis? Espero não estar fazendo uma pergunta, né, muito difícil, mas ela engloba muita coisa, mas sinteticamente eu acho que é a essência da coisa, né? Quais são os problemas da educação ambiental e quais vão ser as soluções para a gente, de fato, aplicar a educação ambiental a uma educação regular, né, nas escolas, tanto públicas quanto particulares? E, mais uma vez, obrigado pelo tema. Eu sou apaixonado pelo tema. Nossa, obrigada pela pergunta. Obrigada, Natália, por estar aí assistindo. Espero não estar falando nenhuma besteira, né? Eu trabalho mais com a parte de geociências e permeando a parte ambiental, então, mas está bem na minha área também de ensino. Bom, essa é uma pergunta que, assim, vou citar Edgar Morin, que é complexa. A complexidade que ele traz nos trabalhos dele é exatamente isso. Ela é uma questão que está totalmente interligada. Então, assim, eu entendo isso, eu vou falar assim como uma coisa assim que, para mim, pessoalmente, eu acho que a educação ambiental sendo um tema transversal, passar por todas as disciplinas, é a maior sacada, é a melhor forma de se trabalhar no ambiente escolar, né? Mas negativo nessa visão transdisciplinar, a gente perde espaço. Só que é difícil pensar em educação ambiental, como você colocou, se não for através de uma questão extremamente complexa e sistêmica, né? Então, assim, eu vou falar de uma árvore, sobre preservação de uma árvore. De uma árvore eu posso falar sobre a questão, como é um exemplo mesmo que o Edgar Morin dá nos seus trabalhos, que ele vai falar sobre a complexidade, questões ambientais, sobre a questão de ensino, né? Então, ele traz que uma árvore ela é formada pelo quê? Pelas raízes que estão inseridas na terra. Na terra, a gente já está olhando para o solo. Nesse solo, eu já estou olhando para os organismos que estão ali vivendo, interagindo, transformando, dando nutrientes. Eu estou olhando nessa árvore também, se eu olhar para o caule dela, para o tronco, para as raízes, para as folhas dela. Eu estou olhando nas trocas gasosas. Então, eu já estou olhando uma questão de atmosfera, de mudanças climáticas que podem influenciar. Então, assim, é muita coisa presente para pensar a questão ambiental, né? E quando a gente chega na sala de aula, é muito importante, que eu vejo que uma das grandes soluções é o professor ter o domínio desse assunto, né? E ele ter bem definido a visão política dele de educação ambiental. Porque a educação ambiental é política. Eu vou ter um viés político. Toda hora que eu escolho uma linha ambiental, seja ela conservadora, pragmática, eu estou tendo um viés político. Isso a gente pode ver muito nas políticas que a gente tem, né? Quando a gente ouve um dos antigos, que eu já não vou lembrar qual, ministros do meio ambiente, falando sobre para que trabalhar essas questões, né? Questionando isso, a gente já começa a pensar, peraí, faltou em algum ponto ele entender o que é essa questão ambiental, né? Então, assim, quando eu vejo a Amazônia sendo desmatada, o número de incêndio que a gente teve nos anos em 2019 e 2020, né? Toda a destruição que a gente vem sofrendo nessa área de preservação da nossa floresta. Tudo isso é uma questão política, é uma questão de utilização de recursos, né?
é uma questão agrária, é de discutir uma questão de produção de soja, produção de alimentos, exportação desses alimentos, para onde está indo, questões financeiras, quem está lucrando, né, e quem está perdendo com essa questão. Então, assim, na hora que eu tenho esse posicionamento político bem colocado, eu vou levar a minha discussão ambiental para N caminhos, trazendo sempre essas visões. Eu vejo que o grande problema que a gente tem é exatamente encontrar esse caminho que, assim, e aí eu deixo tudo aberto, porque, olha, transversalmente, poder trabalhar com outros professores, ter outras visões sobre o assunto, é maravilhoso para os professores em sala de aula. Criar uma disciplina é dar um espaço para que esse tema, de fato, seja trabalhado nas escolas. É a melhor solução? Eu, de verdade, não acho que seja, mas é uma solução que, de fato, permite ser trabalhado, né? Porque transversalmente acaba ficando sempre pelo mesmo professor. Você acaba meio que tendo um projeto que, quando esse projeto é construído pela escola, pelos professores, e ele é inserido na escola, então não importa se mudou o professor ou não, vai ser mantido, ele transforma no que você colocou, de que seria talvez uma disciplina que vai permeando os anos. Quando você tem um projeto que realmente a escola compra, a comunidade comprou, ela vai permeando a formação desses alunos, você vê uma transformação, uma consciência ambiental, uma educação ambiental sendo construída nesse espaço. E aí você vê discussões que vão gerar política, que vão gerar tecnologia, que vão gerar várias coisas. Porém, quando a gente não tem esse espaço, infelizmente, a gente acaba que é uma política, de novo, vocês estão vendo que eu estou usando muito essa palavra na apresentação, que é uma política que a gente tem de fragmentar os conteúdos, de não deixar essa visão sistêmica, dessa visão interligada da educação ambiental crescer nesses espaços. É uma política de não ter isso, porque na hora que eu construo isso, eu vou discutir questões sociais, eu vou discutir quem está no poder, quem são as populações afetadas, eu vou discutir N questões que muita gente quer passar, né, se escondendo. Então, assim, o que eu vejo para o futuro, com as mudanças da BNCC, eu vejo que esse documento ele traz uma coisa muito obscura para a parte ambiental. E o governo que a gente tem traz isso também, né? De total devastação. Então, assim, se a gente não olhar para uma formação, não começar a ter o pensamento de dar essa base para os cursos de formação de professores, se a gente tirar isso, esses professores vão ficar à deriva quando chega na escola. Porque esse documento que normatiza, ele tirou as bases ambientais, os textos de educação ambiental, né? Isso é muito triste. Então, tem focos de esperança? Temos. Nós temos também, com abertura para disciplinas, projetos de vida, espaços para a gente ter projetos de educação ambiental, entrando como remunerados, como na grade escolar das escolas. Então, assim, é um caminho que eu vejo obscuro, porque você está tirando uma base de formação do professor, que nunca existiu nessas políticas, para ser sincera, né? Mas você também está dando um espaço para que isso seja trabalhado. Então, de novo, eu só posso dizer assim, eu acho que cada um vai acabar encontrando mais que pensando numa solução. Ao meu ver, a gente tem muitos problemas, muitas soluções possíveis, formas de trabalhar, e o que a gente precisa é não ficar só no individual, naquele único professor, naquela escola que tem um projeto bacana. É cobrar os nossos governadores, é bater naquela teclinha, voltar a ser o eco chato, porque a gente está precisando disso nesse momento. Eu sou próximo inscrito, até o momento não surgiu outros inscritos. Eu pensei em talvez deixar rolar a inscrição durante a minha fala e encerrar quando a Dai iniciar a resposta. Eu não sei se outros
tem outra sugestão? Porque a gente está chegando perto do fim da reunião, enfim, dentro do horário oficial da programação. Tudo bem? Alguém tem outra proposta? Eu vou entender que está tudo bem. Então vamos à pergunta, né? Em uma certa altura da apresentação, você falou da Segunda Guerra Mundial e dos seus efeitos e consequências, né, para o meio ambiente. Né? A Segunda Guerra Mundial teve efeitos e consequências em vários aspectos, né? Políticos, econômicos, mas você focou, se eu entendi bem, né? Você focou na questão ambiental. E aí uma coisa que me veio à cabeça é que, obviamente, a guerra é um conflito, né? Mas ao longo da história, depois e antes da Segunda Guerra Mundial, houveram outros conflitos, há conflitos atualmente, né? Conflitos, enfim, bélicos, né? Que são guerras, de fato, ou conflitos pelo direito à água, conflitos, né? Relacionados à preservação de um ecossistema, né? Aqui, por exemplo, a gente tem muitos conflitos relacionados a represas hidrelétricas, né? E como isso atinge as populações, enfim. Eu queria propor uma pergunta, né? Talvez ela distancie um pouco da discussão, mas eu acho que ela ainda está dentro da discussão. Conflitos sociais, né? Eles são uma questão ambiental, sei, ou também, né? Além de ser uma questão política, uma questão, né, de justiça social, né, legal. Quando uma comunidade começa uma guerra, por exemplo, ou começa uma disputa por um território, isso é uma questão ambiental? Não sei se eu fui muito longe, mas eu realmente fiquei curioso. Queria saber se alguém, inclusive a Dai, tem alguma posição, alguma resposta em relação a isso. Essa é a minha pergunta. Olha, Silas, eu vou muito pro lado agora trazendo um pouquinho para minha formação nas geociências, né? Eu sempre vejo, e isso é uma questão minha, toda vez que eu vejo um conflito, seja social, uma guerra, para mim tem uma briga muito clara por trás por recursos naturais, né? Por recursos, sejam geológicos, seja petróleo, seja diamante, como ocorreu em outros lugares, sejam talvez conflitos que a gente tem, às vezes, uma carga muito forte religiosa, mas por trás a gente tem uma base que, se a gente olhar esses territórios que estão brigando, né, a gente tem, se a gente for olhar, por exemplo, Palestina, todos os conflitos que a gente encontra nela, são conflitos que têm uma base forte religiosa, mas são territórios também que a gente tem uma grande produção de petróleo. Então, assim, e aí? Né? Além dessa questão, será que eu estou brigando por uma religião ou eu estou brigando por um outro recurso natural? Né? Eu sempre... E não tem como não afetar o meio ambiente, né? Até mesmo porque o meio ambiente, gente, não é só a natureza, somos todos, né? A gente está inserido, somos partes do meio ambiente. Isso é uma coisa importante, a gente não dissociar, né? Então, todos esses conflitos sociais, eles vão estar afetando, sejam recursos... Se a gente parar para olhar, eu vou dar um exemplo, que esse eu tenho um pouco mais de cor, do rio. Ai, você pode me ajudar, Silas? Aquele rio que corta toda a África, a Índia. Qual rio da Índia? O Ganges. Onde eles colocam, né? Eles têm todo um ritual de não enterrarem os mortos são queimados em cima do rio, né? Então você tem toda essa questão. É um rio sagrado, mas também é um dos rios mais poluídos do mundo, se a gente parar para olhar, né? Então, assim, qual que é a minha relação com esse ambiente? Então, assim, eu tenho toda uma questão religiosa, e não estou dizendo que é só esse ato, né, religioso de você, sepultamento dos corpos que ocorrem sobre esse rio, essa parte sagrada, mas você também tem dejetos sendo jogados dentro desse rio, que era um rio até então, se a gente voltar no passado, era um rio
limpo, né? E tudo isso que a gente vai vendo é um aumento da população que vai gerar conflitos, que vão gerar uma busca por mais recursos. Então, assim, o nosso planeta ele não está suportando a quantidade de vida que a gente tem aqui, a forma como essa vida está tratando o planeta, né? A gente precisa mudar os nossos hábitos e entender quando aquilo é um costume que precisa ser alterado, porque está realmente gerando uma degradação ambiental, e quando de fato aquilo é só uma questão política por trás. Só um adendinho, não sei se alguém leu Torto Arado, né? Que é do Itamar Vieira, que é um geógrafo, e ele traz uma questão no livro que é sobre o enterro. Então, assim, o pessoal que morava naquela fazenda, todo o contexto do livro, que eu não vou entrar em detalhes, mas ele traz que as pessoas eram enterradas, secavam um buraco, enterram as pessoas, tinha um cemitério próximo a uma fonte de água. E aí, uma das questões para fechar o cemitério, que o novo dono da fazenda traz, é exatamente a questão ambiental, né? Que esses corpos sendo enterrados ali, eles estão poluindo aquele local, aquele rio. E, de fato, você tem uma poluição daquele córrego. Mas, ao invés de eu pensar em outras formas de lidar com aquilo, que para aquela população é algo essencial, é algo... A família deles estão ali, é o pertencimento deles, é o que define eles como um povo naquela fazenda, naquele local, são essas atitudes, né, de enterrar os seus parentes próximos, em ficar na terra onde estão os seus parentes enterrados, né? Simplesmente eu uso uma questão ambiental para fechar aquele cemitério. Será que eu não poderia ter pensando numa educação ambiental, socioambiental, pensar numa questão de como melhorar aquele espaço, impermeabilizar aquele solo para que não afete aquele córrego, aquele rio? Sabe? Quais são as atitudes que eu posso ter para também não afetar aquela sociedade que está vivendo ali, para não entrar em conflito, porque isso vai gerar todo um conflito com aquele grupo. Então, como educadora ambiental, a gente tem, que é a minha formação, quando eu penso no meio ambiente, a gente tem que pensar nisso, né? Não só os conflitos que estão degradando o meio ambiente, que são muitos, mas os conflitos que a gente também vai gerando com as nossas atitudes, né? Muitas vezes a gente chega com uma solução, porque aquilo está realmente gerando danos ao meio ambiente, mas é uma solução boa para mim. É uma solução boa para o coletivo, mas eu não estou pensando exatamente naquele grupo que está inserido naquela realidade, né? Qual que é a opinião daquele grupo, né? Será que se eu parar e conhecer a história daquele grupo, eu não vou achar outras soluções que talvez não sejam tão simples como a que eu tinha pensado inicialmente, mas que pode evitar um conflito e aproximar essas pessoas para elas ajudarem na preservação desse local? Então, acho que basicamente era isso, gente. Acho que todas essas guerras vão gerar, sim, degradações ambientais e que a gente precisa pensar muito como vai gerir esses nossos recursos. Até o momento não tem novos inscritos, ou tem? Vamos dar uma olhada. Estou correndo o chat agora. É o Donovan? O inscrito? Opa, Donovan? eu queria influenciar outras pessoas a participarem, mas o pessoal está quietinho aqui. Mas olha, que discussão maravilhosa. Obrigado pelos esclarecimentos, Dai. Eu estou adorando. Eu até queria pedir para a equipe, se puder, na divulgação pós-evento, eles sempre comentam quais foram os links e recomendações, fontes que foram citadas aqui. Então, tem coisas bacanas que a Dai tá comentando. Se ela puder deixar algumas dicas para nós também de links, documentos, enfim, que você acha importantes, o pessoal que vai nos ver depois aí no futuro, gravado no YouTube, também quais links são bacanas acessar para entender mais do que você está falando. E vou pedir também para a equipe, aproveitando, se puder também divulgar o link do projeto de trilhas que eu coloquei aqui no chat,
e do Agenda Ambiental Brasil também, que eu acho que são muito legais. Aliás, convido a Dai também vir a conhecer esses 2 projetos aí, são bem bacanas. Mas aí eu queria fazer uma provocação, não exatamente numa forma de pergunta, mas eu vou querer também uma participação, uma resposta da Dai. Mas, aproveitando do que vocês estavam falando, o que eu enxergo muito da educação ambiental é uma união do logos e do nomos, da ecologia e da economia. Então, para mim, quando falam educação ambiental, é algo tão importante quanto, por exemplo, se discutir economia, né? Nos modos de hoje, como a sociedade está posta, economia tem a ver com muitos assuntos, inclusive com o desenvolvimento de tecnologia, com apoio a pesquisas e muitas outras coisas importantes para a ciência, o próprio desenvolvimento social da sociedade, e tudo isso está conectado com o meio ambiente, né? Então, para variar, eu sempre estou falando de CTSA, né? Ciência, Sociedade, Tecnologia e Ambiente. Eu não consigo pensar as coisas separadas. E tudo isso, para mim, está envolvido com saúde planetária também. Então, não tem como pensar a saúde do ser humano e da sociedade como um todo se não pensar a saúde do ambiente, do planeta Terra, dos ecossistemas. Mas, pensando que está tudo interconectado, então não tem como pensar, por exemplo, em economia. O Brasil é um país extremamente... pelo menos a base forte da economia do Brasil é a agricultura, né? E talvez agricultura e pecuária, mas lembrando que a pecuária depende da agricultura, então eu vou falar só agricultura. Tendo em vista isso, que a economia, por exemplo, no Brasil é extremamente dependente da agricultura, ela é um carro forte, ela é um carro-chefe do país, tanto nas exportações, quanto em produtos internos e tudo mais, não teria como não pensar em educação ambiental, eu acho. Não teria como você falar de economia sem falar de educação ambiental. Fazer até um link com outras reuniões abertas que nós tivemos, por exemplo, sobre a privatização da água. Lá eu ressaltei que o Brasil é o país que tem a maior abundância de água doce disponível do mundo, né? Olha que privilégio nós temos. E isso só acontece porque nós temos áreas verdes, porque nós temos as matas, porque temos florestas. Então, se a gente não tivesse isso, a gente não teria água. E lembrar que água e comida são recursos. E com esses recursos, a gente já começa a falar de desenvolvimento econômico. A gente começa a falar de suporte a coisas básicas e essenciais para a sociedade, que é comida e água. Mas, além disso, existem, por exemplo, desenvolvimento de medicamentos, né? Existem plantas medicinais, existe, enfim, uma série de outros recursos que advém disso, de você ter um ecossistema equilibrado, onde você pode plantar e cultivar plantas, e você ter água, né? Então, esses 2 recursos são essenciais para muita coisa. Então, tendo em vista isso, eu imagino como que é uma loucura um país, uma nação, um governo, seja ele federal, estadual, municipal, pensar que dá para desenvolver melhor a sociedade sem educação ambiental. Se a gente não começar a trabalhar a educação ambiental desde as criancinhas lá do Fundamental 1. Tem gente que fala, imagina, isso é muito complexo, é transdisciplinar, como é que você vai falar disso em educação básica, né, o Fundamental 1? Mas dá, começando com a horta, começando com, talvez, conceitos simples, lógico, passados através da transposição didática, mas você pode falar de fotossíntese, você pode falar de ciclo do carbono, ciclo da água, o caminho da energia nos seres vivos. Tudo isso dá para ser trabalhado com o Fundamental 1, né? Mais fortemente ainda no Fundamental 2 e ensino médio, integrando todas as disciplinas, né? Então, assim, eu acho que tentar pensar o contrário. Não é que é difícil implantar a educação ambiental na educação regular. Eu acho que é o contrário. Foi difícil alguém conseguir tirar a educação ambiental da formação básica. Por que eu estou brincando com isso? Porque por mais que não tenha tido uma disciplina, né, e alguns termos como ecologia vêm lá de 1965 para frente, enfim, alguns termos são mais novos, mas, por exemplo, geografia sempre trabalhou vegetação, né, sempre trabalhou questões de qual, por exemplo, geografia do Brasil,
qual estado produz o quê, e normalmente são coisas agrícolas, né? Qual estado tem qual clima, e por causa disso a vegetação, ou o clima é resultado da vegetação, a vegetação é resultado daquele clima, e por aí vai. Então, biologia, então, nossa, não tem nem como pensar biologia se a gente não pensar também educação ambiental. Então, assim, para mim o grande desafio não é colocar a educação ambiental no ensino, mas é como só mostrar que ele já está lá, né? E, enfim, queria mais uma vez agradecer a Dai pela palestra maravilhosa, pelos esclarecimentos, por tirar dúvidas, e queria saber dela, assim, talvez numa toada meio considerações finais, o que ela tem a dizer sobre isso que eu estou falando aí, e imagino que ela não discorde de mim, mas se quiser discordar, pode discordar à vontade. E queria agradecer mais uma vez o Reuniões Abertas de Formação pela temática maravilhosa, e espero que tenham mais dessas sobre meio ambiente e tudo mais, porque lembrando que o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade de São Paulo, né, da qual faz parte esse projeto, ela está dentro de uma unidade de conservação, que é o Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. Então, eu acho que também não tem como pensar o próprio Parque Cientec sem lembrar dele num contexto de uma unidade de conservação, né? E talvez não tenha como pensar o ser humano no planeta Terra ou uma área urbana dentro de uma cidade, um país, um estado, enfim, se não lembrar isso, que nós fazemos parte do meio ambiente, nós estamos dentro do meio ambiente. O meio ambiente nos cerca a todo momento, né? O ser humano, às vezes, acha que ele saiu da natureza, ele acha que ele está, às vezes, em contraposição à natureza, mas a gente tem que lembrar que não, nós somos um elemento da natureza, né? Nós somos um animal como tantas outras espécies, e a gente, querendo ou não, a gente ainda está vivendo nesse planeta Terra, que depende de todo esse equilíbrio ambiental, né? Então, mais uma vez, obrigado aí pela temática, super importante. Nossa, sim, eu agradeço muito ao Donovan, a todos que participaram com perguntas, com seus questionamentos, né? E, bom, caminhando uma resposta, né, que na verdade não é uma resposta, é mais uma reflexão sobre o que o Donovan colocou, que eu acho super importante, os posicionamentos que ele trouxe. Eu concordo totalmente, né? Eu vejo assim, esses temas sempre estiveram presentes, né? Não tem como a gente dissociar esses assuntos. São coisas que não dá para não estão no nosso dia a dia, né? Não dá para dissociar. Não tem como eu não falar de educação ambiental, seja quando eu estou falando de não falar das questões ambientais, independente da área que eu estou trabalhando. Então, até mesmo um professor de matemática, né, tá lá ensinando a questão, tipo, suas fórmulas matemáticas, tal. Isso tem umas questões por trás, né? Quando eu volto para o histórico dos primeiros matemáticos, quando eu volto para o histórico das primeiras formações, a gente vai ver essa base ambiental na formação desses pesquisadores, né? Então, você vai ver fórmulas descrevendo a natureza, né? Então, assim, não tem como eu não falar que isso está inserido. E eu acho que uma outra coisa que também não tem como falar que esteja inserido no nosso dia a dia, que esteja presente, é também as questões políticas, né? Tudo que a gente faz na nossa vida é política. É uma questão ambiental, é uma questão política, não tem como a gente dissociar. Apesar da gente sempre tentar e falar, não, eu não falo de política. Não, eu não vejo como trabalhar esse tema na minha aula, porque minha aula é uma aula de português. Eu posso trazer textos, eu posso trabalhar esses discursos de fake news, né? Toda essa questão do discurso ambiental, dessas mudanças que vão mudando ao longo do tempo, com as linhas que vão surgindo. Então, assim, eu consigo trabalhar essa temática em qualquer área. E ela está presente. Ela foi, assim, os movimentos ambientais foram muito fortes, como vocês viram. 92 foi um ban para o Brasil e para o mundo, né? Aquele boom de explosão ambiental. E a gente conseguiu criar uma política ambiental que é uma das melhores do mundo, com leis maravilhosas, trouxe isso para os nossos documentos, ele está presente. Então, assim, a educação ambiental, de certo modo, ela está presente na nossa prática diária, nas nossas atitudes. A questão é, como ele colocou, como a gente enxerga isso presente, né? E como a gente olha, isso é importante a gente enxergar essa presença para a gente também notar como ela está sendo retirada agora dos documentos, né?
Por isso que eu quis trazer também essa visão toda cronológica para essa discussão, né? Como a gente está retirando a educação ambiental das nossas leis, documentos, né? Como que a gente está enxergando isso? Isso, gente, eu quero deixar para vocês que a gente precisa repensar a nossa sociedade, repensar não só os meus consumos pessoais, mas repensar qual planeta que a gente pretende deixar, né? E entender que a gente não está dissociado. Não sou eu aqui e o meio ambiente ali. Então, a gente precisa mudar o nosso discurso, tomar um cuidado com isso, né? Com esse discurso de separar meio ambiente. Não, o meio que estamos inseridos, né? Quais são as temáticas, os problemas ambientais desse momento, né? Como você coloca o Parque Sintec, então, assim, né? Quais são as questões de preservação do Parque Sintec? Qual é a questão da formação desse parque? Por que ele foi separado, né? Separado. Se tornou uma unidade de preservação. O que levou a isso? No meio do centro de São Paulo, né? Se a gente olhar assim, centro não, mas na região próxima central de São Paulo, ter uma área verde como o Sintec, que está do lado de uma mata, super importante. Você ter esse espaço para fazer trilhas. Então, repensar tudo isso. Qual que é a importância de a gente ter mais desses espaços, né? No nosso dia a dia. E eu acho que a gente tem caminhado com todos esses baques que a gente tem sentido na legislação para uma visão das pessoas de que isso está presente em tudo, né? Então, eu acho que tem uma coisa muito negativa, essa retirada das questões ambientais, mas tem uma coisa positiva. A gente tem se dado conta que as pessoas não estão dormindo. Tem muita gente fazendo trabalhos muito bons e lutando por essas questões ambientais, para que estejam sendo colocadas. E algumas dessas pessoas são alunos. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu trago matemática ambiental para uma aula, quando a gente vai fazer um experimento ambiental ou algo do tipo, e eu vejo discursos em alunos de 13, 14 anos, discursos com uma base e questionamentos dessas questões. Porque muitas vezes não está formado o discurso, mas eles questionam. E eu acho que isso é o grande ganho do ensino, né? A gente poder questionar e ver como a gente pode mudar o que eu concordo, o que eu não concordo, chegar aos consensos e achar a melhor solução, a melhor saída. E eu deixo para vocês essa reflexão que o Dona que trouxe, né? Que é como a gente mostra que esses conteúdos estão presentes em toda a nossa vida e como a gente luta para que eles não sejam retirados, como está acontecendo agora. E é isso, gente. Obrigada pela participação e pela presença aqui. Nós que agradecemos, Dai. Eu vou agora para falas de encerramento, né? Agradecer a participação de todos, da Daiane, do Donovan, né? Comentando e interagindo a respeito do tema, e a todos aqueles que acompanharam o que foi falado, o que foi discutido. Também tem um informe aqui no chat, tem um link do formulário, né? No formulário vocês podem avaliar, né, o projeto, enfim, opinar, e também podem pedir, né, indicar se querem ou não receber o formulário de participação. Tudo isso via o formulário. Está bem aqui do lado no chat e é só clicar e responder, né? Eu queria também fazer um aviso prévio, mas é um aviso meio em aberto, mas também respondendo alguns apontamentos que o Donovan fez, né, a respeito da importância do parque, né, estar inserido numa reserva ambiental. A nossa próxima palestra, né, que está em andamento, está sendo construída, vai ser uma continuidade dessa, vai contar com outra palestrante, e aí todo o material de divulgação vai ser feito, vai chegar até vocês. Então, se vocês gostaram dessa, eu acredito que também vão gostar da próxima, fiquem atentos, que a divulgação vai chegar até vocês, né? Enfim. Então, a gente agradece a Daiane pela participação, pela colaboração, dizer que o espaço
está sempre aberto e toda vez que você tiver uma ideia, um interesse e quiser e puder apresentar aqui e se envolver conosco, a gente vai estar sempre aberto, muito feliz em recebê-lo. Boa noite e obrigada a todos, né? Reforço os informes que o Silas deixou e espero que vocês possam participar da próxima palestra. A minha foi um pouco mais teórica de todo esse histórico e a próxima vocês vão ver um pouco mais dessas ações, né, que a palestrante vai trazer, que a gente tentou meio que fazer esse conjunto, né, também, construir juntas para não ficar muito pesados os assuntos em uma e faltar na outra ou repetitivo. Então, espero que vocês gostem da continuação, que vai trazer um pouco mais das atividades práticas para vocês.